Agora sim. Olá, boa noite a todos. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos à nossa transmissão de hoje. Legal, sejam bem-vindos. Vamos entrando na sala. Hoje a gente, bom, hoje são 9 dias de julho, né, de 2020. Você está assistindo aqui um conteúdo exclusivo do canal da educadora Edna Martim, portanto, seja bem-vindo. Eu sou o Daniel Tiepo, pedagogo e apresentador dessa série sobre a humana sexualidade, que estamos realizando aqui no canal da educadora Edna Martim. Hoje vamos dar sequência a esse espaço para o diálogo aberto sobre a sexualidade. Aproveite para enviar o link aí para a sua comunidade. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, acione o sininho. Dessa forma você vai estar ajudando para o aprimoramento desse trabalho. Compartilhe aí com a sua família esse link, esse canal, para que a gente possa levar conteúdo, diálogo para todas as casas brasileiras aí. Para que possamos conversar hoje sobre o tema que interessa a família humana, né? O bebê chegou. E agora? Bom, eu convido a senhora Edna Martim, educadora de essencialidades, consultora em saúde e educação sexual e sexóloga em formação. Edna, para que possamos iniciar os trabalhos de hoje, antes de dar a palavra a você, eu gostaria de citar aqui uma poesia do poeta bauruense. Tudo bem, Edna? Boa noite. Eu Boa queria, noite, Daniel. eu queria citar aqui o poema do José Carlos Mendes Brandão, que é um poeta bauruense, um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito, poeta premiado. Quem não conhece a obra do José Carlos Mendes Brandão, fica aí a dica para leitura. Eu nasci com o sol da madrugada. A minha mãe gritou de dor e de júbilo. O meu pai gritou como o trovão do céu. Quebraram-se os diques das águas do verão. O sol e a chuva sobre a terra fértil. A guerra se acabara. As flores resistiram. O cavalo relinchou, chamando para a viagem. A porteira da eternidade estava aberta de par em par. Isso mesmo, Daniel. É uma forma mítica de descrever um nascimento, mas muito interessante, porque afinal de contas, ali está nascendo um Deus em causa própria. Ele vai aí desenvolver a sua trajetória aqui na Terra. Não é dessa forma tão poética como ele disse, assim, né? Mas está muito dentro o que ele disse. Eu vou deixar até uma questão aqui que é pertinente ao assunto de hoje, para que vocês possam refletir um pouco. Alguém já teve a curiosidade de perguntar à sua mãe o que ela sentiu quando você nasceu? Gente, se você tem a sua mãe viva, aproveite, não perca tempo e busque saber como isso ocorreu e o que ela sentiu. Você terá notícias suas nesse instante do seu nascimento. Então, continuando aqui, da série Humana Sexualidade, hoje é a segunda live e vamos tratar do assunto O Bebê Nasceu. E agora? E na próxima semana, que é dia 16 e dia 23 de julho, as duas quinta-feiras próximas, vai haver mais duas lives. Uma com o tema colocado de lado e a outra que também é muito interessante, que toda mãe sabe disso. Essa questão sempre aparece num determinado ponto da educação dos seus filhos, que é onde foi que eu errei? Então, estejam conosco no dia 16 e no dia 23 de julho.
para assistir a esses temas. Bom, dia 31 de julho, a gente vai abrir uma sala no Zoom para que as pessoas que queiram participar, para discutir os 4 assuntos, estejam presentes. Então, são vagas limitadas, vai ser uma sala fechada para a gente discutir suas dúvidas. Então, você pode mandar para a gente aí a sua questão ou querer a liberação para a sua participação, que vai estar aqui no chat o link e o WhatsApp. Aproveite para discutir os 4 temas desta série da Humana Sexualidade. Agradeço também a todos os nossos apoiadores do nosso site, do YouTube, Instagram, Facebook, onde já somos 700 seguidores. Estamos também no Telegram, que é interativo e reservado. E logo estaremos aonde? No Twitter. E eu agradeço também a minha equipe. O Daniel, que vocês estão vendo aí, que é o apresentador dessas lives, a Renata Fonseca, que é do Conselho de Marketing, programadora, e o Sérgio Fonseca, que é o responsável pela parte técnica, preparação e filmagens, e na interação com postagens e distribuição do marketing. Aproveite também e se inscrevam aqui no nosso canal. Acione o sininho para receber nossas próximas interações e deixe seu like. Bom, mas vamos ao assunto de hoje. E o bebê nasceu. E agora? O que vamos fazer com este bebê? E agora? E agora, Daniel, que o seu vai logo nascer. Logo, logo, eu estou aguardando. Eu ainda não sei o que acontece depois que o bebê nasceu, eu vou descobrir. Que o bebê nasceu, né? Você está preparada? Por enquanto eu só sei assim, você se formou, e agora? Agora eu vou descobrir, o bebê nasceu, e agora? E agora? O que você vai fazer, né, Daniel? Por isso que para mim hoje é um prazer estar aqui com você, tá? Todo mundo. Eu queria só pedir licença, Edna, para dizer que o título do nosso vídeo está com a escrita ali agora, nesse momento errado, mas a gente vai corrigir. Provavelmente quem assistir depois vai ver o título já corrigido depois, tá? Ok. Isso não impede a gente de aprender muito hoje com você, Edna. Sim, agora está correto, né, o título. A gente vai buscar um pouquinho na história sobre a representação da criança, né? Porque a gente, assim, hoje, a criança tem uma importância para a gente, mas será que foi sempre assim na história? E eu busquei um livro, História Social da Criança e da Família, do Philippe Ariès, e ele nos diz o seguinte: eu vou usar um pouco meu cérebro particular aqui, viu, gente? Meu cérebro portátil, tá? Eu aviso em todas as lives que vocês perceberem que eu estou lendo alguma coisa é porque eu não consegui guardar muito bem. Então, o que Philippe nos diz? Até por volta do século XII, a arte medieval desconhecia a infância ou não tentava representá-la. É difícil crer que esta ausência se devesse à incompetência ou à falta de habilidade. É mais provável que não houvesse lugar para a infância neste mundo. Olá, retornou o som? Técnicos, retornando? Oi, Edna, retornou, eu te ouço, você me ouve, né? Sim. Até eu onde? acho que a gente teria que voltar do início, tá, Edna? Tivemos um problema técnico. Podemos voltar, vamos lá. Eu vou falar só a minha parte, Dani, ou você começa Eu também? acho que você poderia reiniciar do seu Reiniciar. início aí, sobre a questão da história. Você está colocando Philippe Ariès como uma referência para nós, né? Sim.
que é um historiador que, para quem não conhece, é uma obra que vale a pena fazer a pesquisa e a leitura, além do que é muito agradável a leitura desse autor, né? Sim, então o Felipe, na História Social da Criança e da Família, ele nos diz que até por volta estava a representá-la. É difícil crer que essa ausência se devesse à incompetência ou à falta de habilidade. Então, não é porque as pessoas não sabiam ali descrever na arte que né, a gente pode justificar como isso, porque se na arte aparecia as outras coisas da família, deveria aparecer a criança também. É mais provável, então, que não houvesse lugar para a infância nesse momento. Então, ela nunca foi retratada, ela nunca fez parte da família, né? Então, o que tinha de arte tinha a família, mas não tinha a criança. Bom, ele diz também que existia um sentimento superficial em relação à criança, que era tipo uma paparicação. E aí era reservado à criancinha os primeiros anos de vida, enquanto ela ainda era uma coisinha engraçadinha. As pessoas se divertiam com a criança pequena como um animalzinho, um macaquinho impúdico, ele diz aqui. Se ela morresse, então, como muitas vezes acontecia, alguns podiam ficar desolados, mas a regra geral era não fazer muito caso, pois outra criança logo a substituiria. A criança não chegava a sair de uma espécie de anonimato. E aí a gente vai acompanhando esse processo da história em que a criança realmente não fazia parte desse processo. Aí vamos ter lá um início ali do século XIX, no século XX, em que aparece um sentimento novo. Os pais começavam a se interessar pelos estudos dos filhos, começavam a acompanhar isso habitualmente, a família começou a se organizar em torno da criança e a lhe dar uma importância. Ela começa a sair do anonimato, né? Até aqui a criança não existia e aqui ela começa a ser ali, quando ela faltava, as pessoas tinham muita dor, porque já começava mesmo a ter um valor diferente para a família, já não era mais substituído como um animalzinho de estimação que você morre, sente, mas você vai lá e compra outro, né? E aí eles começaram, pode falar. Edna, você sabe que a palavra infância, que vem do francês, né, enfant, ela quer dizer sem a capacidade de falar. Sim, e até de aparecer, né? Porque ela nem aparecia. E aí, nesse período aí do século XIX, século XX, as famílias começaram a limitar o número de filhos, porque eles começavam aí a dar mais ênfase, né, mais importância a essa criança. Aí a gente tem um outro historiador que o livro se chama Uma História da Infância da Idade Média à Época Contemporânea no Ocidente, do Colin Ewood. Aí ele diz o seguinte: os bebês abaixo de 2 anos, em particular, sofriam de descaso assustador, com os pais considerando pouco aconselhável investir muito tempo ou esforço em um pobre animal suspirante, que tinha tantas probabilidades de morrer com pouca idade. Então a gente vê aí, como a mortalidade infantil também era muito grande, por que se pegar e dar tanta importância a uma criança? Né? Porque fatalmente aí ela poderia morrer, né? Era muito fácil uma criança morrer nesse período. Ela não tinha uma assistência médica como a gente tem hoje. Ainda temos a mortalidade infantil em número grande, mas muito diferente desse período. E aí ele fala também que os meninos, quando nasciam, eles tinham uma certa importância, né? Uma cultura patriarcal em que os meninos, né, já nascia ali de uma forma diferenciada. E as meninas costumavam ser consideradas como produto de relações sexuais corrompidas pela enfermidade, libertinagem
ou a desobediência a uma proibição. Bom, vamos levar isso em consideração, que a mulher engravidava, se fosse um menino, era lícito, era moralmente aceito, era ético, mas se fosse uma menina, era de uma relação sexual corrompida. Como assim? Né? Porque para ter um menino, tinha uma relação sexual também. E um ato sexual é um ato sexual, independente do fruto que vai gerar. Né? Então, pela cultura da época, as meninas estavam sempre no processo do corrompido, da libertinagem, do proibido. Então, né, isso é fatal, né? Culturas patriarcais, isso é sempre fatal. Aí ele diz assim ainda: não se tem notícia de camponeses ou artesãos registrando suas histórias de vida durante a Idade Média. E mesmo os relatos dos nobres de nascimento ou dos devotos não costumavam demonstrar muito interesse pelos primeiros anos de vida. De forma semelhante, durante o período moderno na Inglaterra, as crianças estiveram bastante ausentes na literatura. A criança era, no máximo, uma figura marginal em um mundo adulto. E aí, até em alguns períodos, quando a criança, de repente, entrava num retrato, ela era um mini adulto, ela era vestida como um adulto, ela não era uma criança. Né? Ela era tratada como um adulto e como um ser que podia morrer daí a pouco. Né? Então, a gente tem começando a importância da criança no século XIX, no século XX, nós estamos no século XXI, né? Então é muito recente. Aí, em 20 de novembro de 1959, a Assembleia Geral das Nações Unidas, eles criaram o quê? A Declaração dos Direitos da Criança. Por quê? É o primeiro instante em que começa a criança a ter alguns direitos. Se a gente pegar para ler a Declaração dos Direitos da Criança, aí a gente vai ver que ela tem direito à vida, à saúde, ao estudo, ao ir e vir, aí toda a gama de direitos que um ser humano deve ter. Né? Aí foi onde essa criança começa a entrar aí mais no processo da história, existindo com direitos. Eu, como professor de história, Edna, assino embaixo. Você usou uma referência muito forte para esse conceito de infância, né? E como eu disse aí do francês, a palavra infante é aquele que não tem voz, né? Como você disse também, aquele que consequentemente não aparece, né? Bom, eu agora, o meu interesse, a minha pergunta para você, na verdade, ela tá olhando para frente. Eu quero olhar para frente e te perguntar assim: bom, eu sou pai, estou esperando um bebê que vai nascer logo. Os bebês vêm com um manual de instrução ou não? O que você acha, Daniel? O que você pensa disso? Você já achou o manual aí, Daniel? Você já Olha, encontrou um manual, como se fala, né? Você já encontrou um manual de instrução de como educar um bebê? olha, confesso que eu não sou muito de ficar lendo manual, mesmo que ele exista. Eu acho que eu vou dar uma folheada nele lá, mas eu vou me interessar mais pelo dia a dia. Enfim, acho que eu vou aprender fazendo. Mas você sabe que as mães, geralmente, elas fazem essa questão. A hora que elas estão ali desesperadas com aquela criança, não sabe o que fazer com aquele bebê, a primeira coisa que ela fala: oh, mas não vem com o manual de instrução? Pelo menos podia vir com o manual de instrução, né? E aí lança a mão de qual manual de instrução? Mamãe? Vovó. Aconselhamentos. Aconselhamentos. E aí, quando você começa a pedir conselho, aí vem de tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito, aí você fica mais perdido ainda, porque cada uma faz de um jeito. Agora, você imagina, se uma criança começa a ser olhada em meados do século XV como um ser separado dos pais, e no século XIX que ela começa a ter importância, como poderia ser hoje?
passar de mãe para filha, né? E avós, então a gente entra nesse processo de ouvir o que os outros dizem. Hoje eu começo a ver algumas mulheres, algumas grávidas, em que elas querem, assim, começam a fazer alguns cursos, começam a querer ficar mais sozinha com os bebês no período que nasce, então já não fica mais tão apegado à mãe e à avó. Mas na minha época era muito de passar as instruções ali né, as mães e avós passando as instruções. Parece que hoje em dia as mulheres têm condições de frequentarem grupos, né, de outras mulheres grávidas ou que já tiveram Sim, bebês, esses grupos de apoio, enfim, eles realmente compartilham muitas experiências, né, e sim. deixam muitas mulheres empoderadas, né, seguras nesse momento, E entra até enfim. aí por conta dos direitos da criança, né? Porque hoje a gente vê em áreas públicas, né, tendo esse trabalho com as grávidas, já não é mais assim, você precisa pagar um curso ou ter alguma coisa, ter dinheiro para que você tenha acesso a isso, né? Já começa a ter aí uma atenção maior a essas grávidas, que não O sabem o que que vão o que eu encontrar, né? entendo, o que eu entendo da sua fala é que daí já não é mais uma questão de aconselhamento, mas uma questão de compartilhamento, né? É diferente. Sim, É. compartilhamento. Porque assim, quando vem da mãe e do bebê, eu acho que você sabe, você tem mãe, né? Tem avó, quando vem da avó aí, desse bebê, ela vem como uma ordem, como é assim que faz, né? E muitas vezes ela se debate com aquilo que aquela mãe recente está fazendo, né? Porque ela tem um guia na cabeça dela, né? É uma crença até, né? O bebê não pode tomar um ventinho, o bebê tem que ficar todinho empacotado. Eu lembro quando minha filha nasceu, que eu cheguei no pediatra e ele falou: arranca toda a roupa dessa criança, porque tá calor, ela sente o mesmo calor que você. Mas as pessoas à minha volta disseram: não, você tem que pôr bastante roupa, porque o bebê sente muito frio, né? Então você vai vendo que as coisas, as conceituações vão mudando a forma de alimentar. Hoje já não, muita gente já não faz mais aquela papinha batida, mas a criança sente a textura, sente o gosto, né, de cada alimento. Não era assim. Uma outra coisa, a mãe ganhava nenê e ficava 40 dias fechada num quarto, não podia tomar banho, não podia fazer nada. Hoje não, né? A mãe já sai ali do parto, já toma banho, já vai para casa e já está livre para cuidar dessa criança, né? E, Então, hoje, e, e vamos lembrar que a gente está em meio a uma pandemia, né? Nenhuma geração viveu isso, né? Então, quer dizer, também os nossos pais e avós não sabem aconselhar a gente nesse momento, não, porque é um momento único, né? Enfim, a própria medicina aprende, diz que aprende a cada dia e aconselha também em sim, cada momento, né, com as suas uhum, especificações, enfim. Então a gente está num momento muito delicado onde esse tipo de apoio de outras mulheres é muito importante. sim. E aí, até esse bebê que chega, ele vem aí com repleto de tendências genéticas dos quatro avós, né? Porque de onde vem essa tendência genética? Dos avós, né? Dos dois pares de avós, né? E a gente não tem, a gente tem guia de direito, guia disso, guia daquilo, mas de como criar, não. E pensa nesse momento, é um momento realmente difícil, porque a mulher está exausta, ela termina uma gravidez ali, num processo até de exaustão pelo peso e por coisas que ela carrega de hormonal, tudo. E aí nasce essa criança, ela já tem que aprender a lidar, ela já tem que se adaptar, ela tem que amamentar. Então, é um instante, ele é muito crítico, né? Esse instante em que a mulher passa. Se ela tiver um apoio do marido bem legal ali, isso ajuda muito, né? Mas se ela tiver que se virar sozinha o tempo todo, ela está num instante muito vulnerável. Uma amiga nossa Bom, aqui, a Ana Lúcia, ela está dizendo que é muito triste a história da criança e da infância, que possamos ser cada vez mais conscientes sobre isso.
Exatamente isso, Ana Lúcia. Conscientes sobre a importância dessa criança. E uma outra amiga, a Terezinha, ela nos diz: o desenvolvimento da sensibilidade em nós é fundamental na educação da criança. Exatamente. É isso aí, muito bom esse comentário. Essa questão da história da infância e da criança, é importante só reforçar que, na verdade, a gente falou de um conceito de criança e de infância, né? Que é o Sim, conceito que vivemos aqui no Ocidente, né? sim. Na nossa E um conceito cultura, né? histórico, né? Um conceito histórico, cultural, né? Agora, o ser sempre foi o ser. Em determinado momento, ele começou a ser chamado de criança, de pré-adolescente, de adolescente, e aí De por aí infanto, vai, né? infante, e aí vai, né? Bebê, e aí vai. Se você olhar o próprio Santo Agostinho, que é uma referência da teologia da Igreja Católica cristã, ele fala da criança como uma tábula rasa, né? Esse termo é muito usado na educação pelos pedagogos para entender que em determinado momento a criança era considerada uma tábula rasa, né? Sim. O papel em branco, né? Um papel em Mas, branco, exatamente. é. Mas vamos considerar aí que a Mas formação cerebral. desculpa, Edna, para a gente, perdão te interromper, mas para a gente continuar no fio da meada aqui, eu queria, então, assim, o pessoal que está assistindo a gente, o bebê nasceu, você falou aí da mãe exausta, agora tenta falar para a gente mais sobre como que é essa primeira infância, então, né? O bebê chegou, e Então, agora? é... e agora, Dani? Então, aí a gente já, quando a gente olha, eu até vou perguntar para você, Dani, quando você olha um bebê, o que que você faz? Você chega perto de um bebê, o que que você faz? Você fala assim de um recém-nascido mesmo? É, você chega perto de um recém-nascido ou maiorzinho aí, 6 meses, que já está mais gostosinho de pegar. Como que você conversa? Como que as pessoas, no geral, conversam com o bebê? Como que elas fazem com o bebê? Eu costumo me aproximar muito delicadamente, né? Porque eu sou meio estabanado, então nesse momento eu fico bem delicado, me aproximo bem com calminha assim, e já faço algum guti-guti, né? Algum Guti-guti, né? gugu. E aí a gente fala assim, que coisinha mais linda, aquele bichinho mais Ai, que vontade de morder. lindo, é. Então, quando nasce esse ser, ele é ali o quê? Macho, fêmea, nasceu uma cria, né? Vamos dizer. A gente já vai logo, já está grávida, já passou por título de mãe e de pai. Mas, na verdade, é um macho e uma fêmea que teve uma cria. Então, nasceu ali um animalzinho. Aliás, o ser humano é um animal, Um né? mamífero. Um mamífero. Então, o bebê, a gente põe esses nomes mais bonitos, né? Mamãe, papai, bebê. Na verdade, é um macho e uma fêmea que teve uma cria, né? Até o Ricardo aqui está comentando, a gente meio que vira criança de novo, né? É boa definição. É, ou a gente não enxerga que ali tem um ser inteligente. É isso que a gente não observa. Porque quando a gente coloca como um bebê e faz guti, 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 não que seja errado, entendeu? A gente não está falando de erro e acerto aqui. Né? A nossa forma humana de viver, e isso é totalmente válido. É importante conhecer isso, saber disso. É. A gente não está falando de erro e acerto de ninguém, e não estamos aqui falando para você que você tem que educar e criar seu filho de uma forma ou de outra. Né? Nós estamos aqui constatando, vamos dizer, Reconhecendo. reconhecendo e constatando. Então, aí vamos considerar que esse serzinho aí, esse animalzinho humano, ele nasceu num corpinho masculino, num corpinho feminino, ou ainda ele pode nascer num intersexo. Eu não vou entrar no mérito do intersexo, mas para vocês saberem o que, que é um intersexo, é o antigo que tinha o nome de hermafrodita, que nascia com dois sexos, na verdade nasce com uma deficiência ali nessa área sexual.
né? Então você pode ter um filho intersexo que nasça dessa forma. Nem sempre ele vai nascer no corpinho definido masculino e feminino, né? Então, vamos considerar assim: se a criança de 0 a 3 anos ela tem a sua formação cerebral, a sua formação neuronal, porque o cérebro é novo, ele está num corpo novo e ele vai ter que formar ali os seus caminhos neuronais, né? E como que ele vai fazer isso? Ele vai coletar tudo que tem em volta, tudo que ele pode, ele vai coletar, e ele não seleciona nada. Então, de 0 a 3 anos, esse serzinho ali, ele vai Uma coletar tudo que esponja. tem em volta. É, uma esponja, ele vai varrer tudo, vamos dizer assim, vai varrer tudo que tem no ambiente, chupar e vai gravar no cérebro. Essas serão as referências de vida desse ser. E vamos considerar também que cada ser que chega é uma inteligência. E quando a gente fala assim, mas o bebê não ouve, a criança não entende. Pode fazer isso à vontade, ou tira a criança daqui, Ou essas coisas. a criança, quando nasce, não enxerga, ela só vai enxergar depois. Ela não ouve, não enxerga, não sabe nada, pode fazer o que quiser, pode brigar, pode, né, aprontar de tudo. Tem, Imagina, tem, tem um questionamento sobre quando fura a orelha do bebê, será que ele sente? é como se fosse um pedaço de isopor, né? Ele não sente. É um Ou senão isopor que você está no, furando. no teste do pezinho, né, que faz, É. pô, o pé, um monte de terminações nervosas, a gente sabe disso. Ele chora de bobeira, né? É, Quando toma uma vacina, né? Então é interessante a gente pensar no seguinte: o bebê, ele é um ser inteligente. Ele não, e ele está coletando tudo. E ele tem a sua própria forma de sentir. Então, além de coletar, não selecionar, ele tem uma digital, a forma dele de sentir. Então, o que eu estou falando? Você tem mais 2 irmãos, Dani. A sua mãe, ela tratou vocês três, por exemplo, num processo educativo, vamos dizer, que não podia falar palavrão. Então, em determinado momento, ela ficou muito brava com vocês por conta de um palavrão que vocês falaram. Cada um de vocês sentiu de uma forma, entendeu? Então, o ser tem a sua digital, que é o seu sentir. Então, ela coleta tudo, ela não seleciona nada, mas ela tem a sua forma de sentir. E se você perguntar para esses 3 irmãos como foi para ele aquele instante que a mãe ficou brava com o palavrão, um vai falar assim: foi muito engraçado. O outro vai falar assim: nossa, foi horrível, muito ruim. O outro vai falar assim: nem liguei, para mim tanto faz. Né? Por quê? Porque cada um é atingido de uma forma e sente de uma forma. Então, vamos é, considerar. isso que você fala me faz lembrar essa terapia que eles chamam de constelação familiar, né? Por Sim, exemplo. que é bem Então interessante também. você pode ter 3 irmãos aí, você falou, sendo criando narrativas diferentes sobre os mesmos acontecimentos, né? Sim. E vai descrever a mãe totalmente diferente. Um vai falar que a mãe é um demônio, o outro vai falar que a mãe é uma santa, o outro vai falar que a mãe pouco importa, né? Porque cada um tem a sua forma de sentir, de ver e de sentir o mundo. Então, o que é importante que eu quero dizer é que esse ser de 0 a 3 anos, ele está coletando tudo. Essas são as referências que ele vai ter para usar depois. Aí, de 3 até ali a puberdade, a hora que ele adolesce, ele vai consolidar. Então, vamos imaginar num caminho, num sulco no pasto de vaca. Vocês já viram como que é o sulco quando a vaca anda no pasto? Que elas andam tudo uma atrás da outra e vai fazendo aqueles trilhos? Aí elas Sim, andam mais e vai afundando. Aí elas vão afundar num tanto que elas vão sair dali e fazer outro. É mais ou menos isso. Até 3 anos tem os caminhos formados. Daí até a puberdade, esse caminho vai solidificando.
ele vai sulcando, né? Então, essas serão as referências que esse ser vai ter para depois lidar. Então, tem mais uma participação aqui da nossa amiga Terezinha, que ela diz assim: é muita ignorância achar que o bebê não sente, não enxerga, não ouve. A indiferença é triste, dolorosa. Será que é ignorância ou é crueldade, né? Isso aí. A indiferença é triste e dolorosa. Na verdade, eu coloco como ignorância mesmo. Porque se você acha que o bebê não sente, que o bebê não olha, você aprendeu isso. Tá. Entendeu? Você não vai falar assim, o bebê não nasce, o bebê não sente, não enxerga, nada. Você não vai Se pensar assim, você. eu sinto, ele também sente. Você não... É ignorância mesmo, ignorância de informação, entendeu? E aí a gente estava falando que ele vai fazer esse processo e depois que adoecer aí, que a inteligência vai atuar, vai estar presente ali no processo, depois que a menina menstrua e o menino ejacula, o que que vai acontecer? Ele vai ter essas referências para lidar com a vida. Aí depende do tipo de referência que ele recebeu. Então, vamos considerar que a mãe, principalmente, é a mais responsável pela educação do bebê, pela ligação, que até 3 anos, essa criança vai estar ligada a ela. E 3 anos é que ela vai começar a separar ela da mãe. Então, até aí, ela vai estar vendo o mundo pela visão da mãe, inclusive o pai. Entendeu? Então, vamos dizer que se a visão da mãe em relação ao pai é que ele é um crápula, em que ele não ajuda em nada. Tem mãe que fala, ele não trabalha. Então, a criança ela vai crescer, ela vai absorver essa visão do homem, essa visão do outro, né? Porque até 3 anos, se você vê, o cordão umbilical ele é cortado na hora que nasce. Mas a enxertia aí, né, a simbiose com a mãe, ela vai até 3 anos. Aí que a criança começa a ver que tem um ser a mais ali, que é o pai. Agora, a presença do pai, o cuidado do pai, a relação dessa mãe com o pai, ela vai fazer o quê? Ela vai, pela visão da mãe, ela vai absorver isso, esse tipo de relação. Agora, se ela presencia ali uma mãe que vai só desmerecendo esse pai, ela vai ter essas referências, né? Então, o chamado aqui não é de novo pelo certo e errado, mas é pensar que aquele ser está coletando informações e referências e que ele nunca mais vai conseguir mudar aquele conteúdo. Ele pode, depois que conhecer esse conteúdo, aprender a usar esse conteúdo. Porque caminho neuronal formado. Se a gente fosse colocar isso em outras palavras, é a fase da anomia, né? Porque são 3 fases: anomia, heteronomia e autonomia, que é o que nós adultos Sim. deveríamos ser autônomos, né? Sim. Só que o adulto, além de não ser autônomo, ele é totalmente infantilizado, vamos dizer assim, né? As Então, atitudes de um ser humano adulto é infantil. isso, mas o que eu estou querendo dizer é que a criança, ela está naquela fase da anomia. O ser humano mamífero, ele é altamente dependente, né? Sim, Então totalmente. ele É o precisa de todo animal mais esse... dependente, né? Então a única Dos resposta animais. que eu tenho aqui para essa questão do bebê chegou e agora é essa. Eu sei que vai nascer um ser altamente dependente de mim, da minha esposa, da minha companheira, da família, né? E das referências, né? Principalmente da minha companheira, né? Sim, Principalmente. principalmente. Então, vamos dizer que ela trouxe toda a memória fisiológica até nascer. Porque se você deve saber, né, dentro do útero, do início até o 9º mês, ela passa por todas as fases da evolução humana. Ela parece um girino, depois ela parece um outro réptil, Você sabe, né? Ela... você sabe que tem uma coisa curiosa disso daí, engraçada, que é a história do Pitágoras, né? Do filósofo Pitágoras. Que tem um mito, né, uma história, uma lenda de que o Pitágoras ele não comia feijão porque ele dizia que uma das primeiras etapas da formação do ser humano ele parecia um feijão e aí Ele por não isso comia. ele não comia e dizem que ele morreu. O Pitágoras é famoso, né, o teorema de Pitágoras.
Mas isso é uma Uhum. lenda, tá? Mas dizem que ele morreu defendendo uma plantação de feijão, olha só. Interessante. Mas se a gente for ver, esses 9 meses você tem a memória fisiológica da Tá. formação, né? Depois que você nasce, de 0 a 3 anos, você vai ter a formação da pessoa humana, da área comportamental, entendeu? Então, ela já veio com a área fisiológica ali durante a gravidez, essa memória, com a genética dos 4 avós. Aí, de 0 a 3 anos, aí na relação com a mãe, na relação com o ambiente, ela vai formar a sua área comportamental, a sua pessoa humana, vamos colocar assim, porque até então ela era um animalzinho humano, né? Aí ela forma aí a pessoa humana e depois na adolescência, quando a menina menstruar e o menino ejacular, aí ela entra essa área inteligente psíquica, conjugando aí as 3 áreas, para que ela continue, porque ela já estará apta a reproduzir um outro ser, né? Aí ela já vai se responsabilizar ali por uma reprodução. Então, É, nesse período tem, até a tem, puberdade, tem um ditado que fala que é criança que faz criança, né? é, até a puberdade ela vai desenvolver tanto potenciais quanto necessidades. Né? Então, ela vai desenvolver lá a necessidade de afeto, a necessidade de se situar. Então, ela vai, depois da adolescência, se relacionar com o mundo, com aquelas referências, com aquelas necessidades que ela vai ter que preencher depois e com aquelas potências para poder preencher as necessidades. Então, é um Nossa, período. acho que fica muitas questões aí sobre educação, orientação Sim. sexual, enfim, né? Para uma outra live, né, Ed? Sim, merece mais umas 2 ou 3. Então, voltando aí, só para a gente retomar uma coisa que eu falei, essa criança vai nascer. Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas não é guia, viu, gente? É só considerações. Essa criança vai nascer num corpo masculino ou feminino ou intersexo. Vamos deixar o intersexo de lá. Hoje já está constando aí nos estudos como um terceiro sexo, mas isso ainda vamos deixar de lado. A maioria nasce no masculino e feminino. Aí, vamos imaginar, Dani, que você compra uma Ferrari, por exemplo. Você não tem carta. Aí você entra neste carro e ninguém te explica nada. O que você faz? Talvez eu não saiba nem ligar, né? Não sei como é que liga, né? Talvez você não saiba nem entrar no carro. É, nem Aí já é entrar. demais. Aí já é demais, né? Então vamos imaginar, alguém está nesse corpo. Ele sabe que está num corpo masculino ou feminino? Sabe se ele começar a olhar um espelho contrário na frente, certo? Ele sabe as funções desse corpo dele? Quer dizer, eu nasci num corpo feminino. Eu recebi informações quando eu era pititica aí, né, de 0 a 6, 7 anos, eu recebi informações das funções desse corpo e da diferença do corpo, das funções do corpo masculino? Não, eu não recebi. Você recebeu? Não. Uma, Entendeu? Então, uma pergunta boba que surge na minha cabeça é assim, perguntar, eu pergunto para você, mulher, né? Você consegue fazer xixi em pé? eu tentei muito quando era criança, É, porque eu se olhava meu irmão e queria fazer igual, né? consegue, né? É que não vai ser do mesmo Consegue. jeito, né? Mas eu ficava tentando muito, porque como meu irmão era novinho também, era meu espelho, né? Então eu tentava ali no máximo fazer igual Você a sabe, ele. eu não quero fazer propaganda de ninguém, mas uma das invenções mais legais que eu já vi foi essa de alguém aí que inventou um sistema Para para mulher os fazer xixi, banheiros por exemplo, públicos, né? é para, sei lá, numa viagem, qualquer É. emergência, né? Você Excelente precisar. para banheiros públicos. É legal, Os gostei banheiros dessa ideia. públicos. É. Ideia aprovada. Então, a gente está aqui considerando. Vamos pensar que se a gente começar ali, desde que esse serzinho apareceu, Dani, você começar a conversar, porque é um ser inteligente, não é um macaquinho que nem Não, falou por o exemplo, nosso amigo lá. você vai ensinar ele a fazer xixi e fazer cocô.
com o tempo. Você vai ensinar que é aquele corpo, o que é aquele carro. Você É, vai ensinar as funções dele, você vai ensinar a lavar, porque tem tomar mulheres hoje que não banho. tem mulheres que não conseguem lavar, não conhece seus órgãos, não conhece seu corpo, entendeu? E muito menos as funções, e depois você sabe que na idade adulta vai dar muita dificuldade, porque a pessoa não conhece. Então, uma outra coisa que eu acho interessante é tipo assim, quando a gente chega na casa de alguém que tem um bebê e essa mãe está exausta, essa pessoa está exausta com aquele bebê, o que ela faz com o bebê, Dani? Você chegou assim, uma Hum, tia, alguém, uma vizinha, chegou ali na hora que ela não aguenta mais de exaustão. O que ela faz? sei, o único gesto que eu vi foi esse assim, ó. Pega! Me Toque, ajuda, pelo amor de toque, Deus! a criança é sua. Me ajuda, pelo amor de Deus, né? Porque eu não aguento mais, né? Alguém perguntou para essa criança ou apresentou para essa criança, essa pessoa que chegou? Falou assim: olha, Otto, olha, Otto, essa pessoa aqui é sua tia, né? Olha, é sua tia O fulana de nome dela é tal. tal. O nome dela é tal, e agora eu vou te colocar no colo dela. Né? Ela Vai quer te com, pegar, vai com ela a deseja te titia. pegar, eu vou te colocar no colo da titia, e vai lá e coloca tranquilamente no colo da. A gente faz isso? Pega, pelo amor de Deus, e me ajuda. Não é assim que a gente faz? Agora, se você chegar aqui na minha casa e eu pegar o seu pai, por exemplo, e falar assim: toma, ele vai gostar? Ele vai É. achar legal? Não, Quer não dizer, é? nós estamos estabelecendo relações, né? Sim. Qual a qualidade dessas relações, né? Que a Qual gente a está medida? Qual estabelecendo. é a medida que você está passando? A medida que você está passando, a forma como eles sentir e ler isso pode ser uma grandíssima rejeição, né? Às vezes a gente escuta pais ou mães falar assim: se você não parar de chorar, ninguém mais vai ficar com você. Você sabe que isso, como pedagogo também, me faz pensar o seguinte: hoje em dia a gente ouve falar que a família fica tutela muito a brincadeira das crianças. As crianças parece que hoje em dia não têm muita liberdade de brincarem sozinhas, entende? Sendo que a Sim, brincadeira é o território perfeito para as crianças das agirem crianças. sozinhas. Sim. Né? E assim, A brincadeira deveria ser livre, né? E não tutelada 24 horas por dia ali também. Então. a nossa amiga Ana Lúcia está dizendo aqui: devemos pensar que o bebê de hoje será o adulto de amanhã e está compondo o seu sentir. Exatamente, Ana. É isso aí. Aí a gente fala assim: ai, porque as crianças são o futuro desse país. Que jeito, gente. Aí, né, até na live anterior, você falou que a gente repete nossos pais, né? E no final nós somos como os nossos pais. Dá para entender agora por quê, né? Esse ciclo, né? Esse ciclo de ser como nossos pais. Agora, não tem como não ser como nossos pais, porque o registro está ali. De quem? Dos pais. Mas Dos aí, avós também, né? Que você dos, mencionou. dos avós e ali da formação ambiental, né? Ali estão os registros. Então, quando um bebê chora, por exemplo, chora, 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 chora incansavelmente. Qual é a primeira atitude da mãe? Sim, que O que eu li, a gente vê por aí. Qual é a primeira é, o, atitude da mãe? o que eu li num livro aí é que tem diferentes tipos de choro, né? Mas vamos dizer que ele tá Uhum. com aquele choro que você falou aí, que não para, né? Acho que a mãe, não sei qual que é a atitude, é pegar e ficar balançando, não sei. Peito, 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 peito. E trazendo aí o peito. você vê que muitos adultos depois, quando está carente, ele come muito. Por quê? Porque a mãe não soube decifrar o choro daquele instante. Porque pode se confundir um choro da carência com o amamentar, que é a primeira. Ah, deve estar com fome. Puf, põe no peito.
Então, essa criança depois ela vai se alimentar muito, ele vai ser um futuro obeso. Não vamos generalizar, né? A gente está analisando. Mas ela pode se tornar um futuro obeso, porque toda vez que ela chorou de que estava precisando de um carinho, ela recebeu um peito, Sabe né? que, como educador, a gente pensa sempre assim: o que que você está ensinando para essa criança? Sim. Qual que é o seu O que você quer? objetivo fazendo isso que você está fazendo, né? Exatamente. Essa é uma questão pedagógica, assim. Sempre a gente vai Sim. perguntar isso, né? Para ver se tem clareza, né, do que está sendo transmitido. Agora, uma outra coisa que acontece muito também é a gente botar esse animalzinho humano aí, esse bebê, a dormir junto no quarto dos pais, porque afinal de contas o bebê não absorve nada, o bebê está dormindo, o bebê não acontece nada com ele. E muitos pais têm atos sexuais ali enquanto o bebê está dormindo. Só que ele tem essa ligação com a mãe. E você jamais vai saber se ele está observando ou não, se ele. Entendeu? Não adianta você falar, ah, ele Lembrando, estava com. lembrando que ele é uma esponjinha, né? Que ele é uma esponjinha e uma criança, um bebê, quando presencia um ato sexual do pai, o que que ele lê? Ato sexual? Prazer? O que que um Provavelmente não. provavelmente gemidos e todo aquele movimento, um está machucando o outro, né? Provavelmente Dor, algo semelhante a uma agressão, né? A algo violento, né? exatamente. Aí depois, no futuro, vai ter toda uma dificuldade nessa área da vida e não sabe por quê, né? Aí vai numa terapia e vai buscar e vai entender que presenciou algum ato sexual dos pais, entendeu? Agora, uma coisa que nem eu falei de colocar no colo dos outros. Uma coisa interessante, eu não fiz isso, porque também não tinha essas informações, mas é interessante e talvez a gente seja respeitoso você falar para a criança tudo o que você vai fazer, para o bebê. Olha, eu vou tirar sua fralda, vou te botar. Você tira a fralda e enfia na água. A gente sabe que a gente está indo para o chuveiro, que a gente está tirando a roupa para ir para o chuveiro. E esse bebê sabe? Ele não sabe nada. Você Então, sabe que então, eu li alguma coisa porque a gente quer usar sling, né? Aquele que prende assim o bebê no corpo, uhum, assim. Então eu li alguma coisa sobre nos primeiros meses mesmo você usar com o bebê olhando para você, que é para ele reconhecer você primeiro, sim, né? sim, E aí depois que ele já tiver maiorzinho, já reconhecer você, sua voz, aí sim você virar ele para tirar olhar para o ele. mundo, para ele poder Uhum. observar o mundo também. Mas É, se você vê que tem as ele, fases, né? É importante sim, respeitar a fase, né? Para ele ele vai ser primeiro mesmo confiar em assim ele você. vai ser mesmo assim ele vai ser só um coletor não seletivo, ele só vai se relacionar com o mundo na adolescência, né? Olha só Até que ali interessante. ele vai estar coletando tudo Mas você vê que é e importante esse ponto de vista, né? Olhando para você, depois olhando para o sim, mundo. para coletar, né? Ele precisa de referências. É Claro. interessante quando você pensa assim, Daniel. Eu vou colocar a porta aqui na minha casa. O que que eu tenho de ferramenta? Ah, eu tenho um martelo, certo? Talvez não seja o suficiente. Vou tentar pôr eu só tenho um martelo, então vou tentar pôr essa porta só com um martelo. Mas se eu tiver um martelo, uma chave de fenda, uma chave de boca, um não sei o quê, e aí todo um apetrecho para você precisar cortar, se cortar, se você tiver todas essas ferramentas, vai ser bem legal você ter para lançar a mão disso e colocar essa porta. Se você tivesse uma caixinha de ferramentas completa, Exatamente. eu gostaria de ter. É o Então, cinto do. Eu sempre faço referências pop aqui no seu canal, Edna. Vou fazer uma outra então. Você está falando do cinto do Batman, é o cinto de utilidades do Batman. O exatamente. Batman, Agora, o, o Batman ele é o único super-herói que não tem poder, mas ele tem um cinto de utilidades que ali de tem tudo utilidade. ali. Agora, o bebê pode ter um cinto do Batman ou um cinto sem nada, só com um martelo. Então, Então, porque de repente a gente só dá referência mínimas. Eu, por exemplo,
quando a minha filha era pequena, eu ouvia dizer assim: você não pode dar muito estímulo, você não pode pôr ela a estudar inglês antes dos 3 anos, você não pode fazer isso antes dos 3 anos. Só que ela estava formando os caminhos neuronais até os 3, entendeu? Então, assim, a gente tem algumas crenças e isso vai. Eu fui matriculá-la na escola de inglês, ela falou: ela já tem 3 anos, porque só pode depois dos 3. Né? Aí você vai vendo que aí ela já tinha recebido o período de referências, aí ela já estava solidificando as referências, né? Então eu até vi uma reportagem um dia no Fantástico em que as mães ensinavam num país, não sei qual, pela necessidade, elas ensinavam a criança a ficar embaixo da água e não respirar embaixo da água por muito tempo, porque elas precisavam depois de pegar coisa embaixo da água para se alimentar. Então, elas ensinavam antes dos 3 anos, para que a criança, quando tivesse maiorzinha, ela já tivesse aquilo já formado, Interessante. né? Então, é bem interessante. Olha, Edna, eu quero te dizer o seguinte: tem muito assunto, eu teria várias perguntas para você. Sim, mas a gente tem que... Perguntas assim, mais agora que eu queria fazer no sentido da educação mesmo, do processo de relacionamento. É, mas eu acho que a gente vai ter que fazer uma live só sobre isso. Só sobre isso. O tempo voou, tem 1 hora que a gente está ao vivo, quero agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, né? Ó, a Renata Tiepo aí falando aí, ó, muitas vezes, até depois de jovem e adolescente, o sexo ainda é visto de forma agressiva. Imagina para um bebê. Sim, exatamente. É. Dani, nosso tempo acabou? Olha, estamos encerrando. Eu vou pedir para você só encaminhar as palavras finais aí para a gente poder encerrar. Ok. Então, eu quero só chamar a atenção de nós, educadores, que o autoconhecimento faz muito sentido. Porque se o pai e a mãe não se conhecem, fatalmente a gente cai na ignorância, né? E no automático. Então, o autoconhecimento, você se conhecer, ajuda muito. Porque você sabe como um ser humano funciona e vai ajudar esse ser a se desenvolver de uma forma mais interessante aí para o futuro dele. Então, Evita o desgaste, né? é, Ajuda a fluir melhor, quer dizer. a fluir melhor, porque você já vai passar para ele o quê? Uma autonomia, você vai ajudar ele a ser autônomo, né? Então eu chamo a atenção para o autoconhecimento, é uma palavra muito batida, muito falada, mas autoconhecimento é conhecer como foi a sua infância, como funciona a sua infância para você poder lidar com ela. Então, se você, pai, se você, mãe, tem a possibilidade de buscar isso, você vai ter uma consciência maior no processo de educação para o seu filho. Temos aqui a Terezinha falando, linda poesia do poeta bauruense, que você disse. E então vamos terminando, né? Já que o assunto estava bom, mas a gente tem que terminar. E aí eu convido vocês para a próxima live, que vai ser quinta-feira que vem, dia 16, com o tema colocado de lado, que é interessantíssimo também a gente pensar nesse processo todo que está ocorrendo e a função do homem, do macho ali, depois do nascimento do filho, que muitas vezes se sente colocado de lado e às vezes realmente é colocado de lado, né? Então a gente vai discutir um pouco a respeito disso. É um Muito assunto bem legal. interessante, não percam, porque faz parte ali e vai organizando o pensamento. Então, Dani, obrigada. Uma boa noite a todos, um abraço carinhoso a cada um que dedicou o seu tempo para ouvir e aguardo vocês na semana que vem. Até lá. Tchau, Legal, Edna. Dani. Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Lembrando que você que não conseguiu assistir a gente ao vivo, pode orientar as pessoas. Fica gravado no YouTube, no canal da Edna Martim. Tá bom? Quero agradecer a presença de todos. A Terezinha, eu vi que ela comentou aí que ela gostou do poeta bauruense, né? Fica aí a dica, então, de leitura aí do José Carlos Mendes Brandão. Você acha coisa dele na internet. Um grande amigo. Um abraço aí, Brandão. E para a gente encerrar, Edna, eu vou ler um trecho de um outro poeta que eu gosto muito,
que é o Manuel de Barros. Ele fala assim: o nosso conhecimento não era de estudar em livros, era de pegar, de apalpar, de ouvir e de outros sentidos. Seria um saber primordial? Nossas palavras se ajuntavam uma na outra por amor e não por sintaxe. A gente queria o arpejo, o canto, o gorgojeio das palavras. Um dia tentamos até fazer um cruzamento de árvore com passarinho para obter gorjeios de novas palavras. Não obtivemos. Estamos esperando até hoje. Seres sensíveis e inteligentes. Né? Mandar um abração pro Otto. Renato Otto assistindo a gente aí, ó. Ele falou aí, ó. Esse Otto, que é o xará, né, que vai nascer, vai herdar uma educação diferenciada. Se eu tivesse algo parecido na época que o João era bebê, ele me agradeceria hoje. Parabéns. Obrigado, Otto. Obrigado aí pelo carinho, tá? Né? Obrigado a todos. Obrigado, Edna. A gente então tem aí próximo dia, me ajuda a lembrar, Edna, dia 16, 16 de julho, quinta-feira próxima, quinta-feira próxima às 8 com a horas. próxima experiência do Daniel, colocado de lado. Legal. Obrigado, Terezinha, pelo carinho aí. Só pedir desculpa porque a gente teve um problema técnico lá no começo, né? Ficou mudo a fala da Edna um período, mas o espetáculo não pode parar, a gente seguiu em frente aí. Espero que a mensagem tenha sido registrada, né? Valeu. Um beijo então, pessoal. Até a próxima quinta. Tchau. Tchau, tchau.